Oi pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que aborda os movimentos do céu, que envolve o período semanal, aspectos, ingressos, movimentos astrológicos deste período que falaremos de 26 de novembro a 2 de dezembro, últimos dias de dezembro, últimos dias de novembro e já dezembro chegando na sexta que vem. Boa noite a quem chega, boa tarde, boa madrugada a quem assistirá ao longo da semana. Boa noite, Ana Martins, pessoal que nos acompanha. Falaremos aí de movimentos, aliás, saudações aos sagitarianos recentes, desde último dia 22, quarta-feira, período sagitariano acontecendo, né? O movimento do Sol em Sagitário. E nós temos agora, boa noite, Shelwood, boa noite quem nos acompanha. Nós temos agora, terminando essa semana que passou e começando, Marte que ingressou em Sagitário. Oi, Lavênia! Temos aqui Marte ingressando em Sagitário, fazendo uma quadratura com Saturno. Marte em Sagitário traz um tanto essa dinâmica. Olá, Malha Cinta, traz um tanto essa dinâmica das questões associadas aos temas sagitarianos. Então, às vezes, um certo frisson, uma certa condição mais idealista, os temas de Sagitário associados a estudo, vestibular, fé, as questões já sinais do Natal. Boa noite, Sônia de Portugal. Nós temos também os temas de vestibular, parte burocrática, parte jurídica, debate aí no Brasil do Supremo em relação à emenda constitucional, sobre decisão disso, daquilo, né? Então temos essas questões até de planejar viagens, assuntos que envolvem temas à distância, contatos à distância. Agora, Marte quadrando Saturno ao final da semana dá indício de uma vagarosidade com algumas questões, alguma lerdeza para tratativas de assuntos. Olá, boa noite, Mini Mônica de Portugal. Temos também questões no sentido de desafio com padrão de algumas estruturas, de algumas bases, de uma certa rotina. Então isso é um ponto que envolve essa questão atrelada a Marte em aspecto quadrado a Saturno, né? Já abordamos na semana anterior e também envolve agora esse tempo, fim dessa semana, entrando aí o final de semana de 27 a 28 e começando a semana 29 de novembro, Marte e Saturno quadrado. Tá? Olá, Juliana! Então temos aí essa questão. Outro perfil, Juliana? Teve Chabu no Instagram? Então nós temos aí quadratura Marte e Saturno com um pouco essa vagarosidade de questões. Então um desafio de entender padrões, né? Um pouco o lado ranzinza de certos lugares e pessoas também, né? Marte quadrado Saturno às vezes é você querer acelerar um Porsche, um carro esportivo numa estrada de terra, ou né, ele não, né? Você tem que o motor tem que estar de acordo com a marcha correta. Não adianta você querer ir mais do que o que o carro, o que a velocidade pode dar, né? Então esse é um ponto também que acontece. Às vezes a gente quer acelerar questões e perceber uma vagarosidade, uma lentidão, né? Se acelera o motor e ele não pode mais do que aquela velocidade, ele vai dar né? Ele vai dar aquele grito no motor de velocidade. Né? O Instagram está meio doido, né? O Mercúrio não está retrógrado não, viu, Mini Mônica? Espera que vai dar sinais mais para o andar da semana. Mas essa questão Marte e Saturno, Lavínia, é mais esse final de semana até segunda, tá? Então já estava meio desde de ontem aí, quarta para quinta, agora que ele entrou em Sagitário, ele faz esse ângulo de 90 graus com Saturno, que o Saturno está em Peixes. Então, quando tem esse ângulo de 90 graus, chama-se quadratura, né? Então, tem um tanto essa questão. Aliás, essa questão de lerdeza, lentidão, não tem necessariamente a ver com Mercúrio retrógrado, não, viu?
qualquer aspecto tenso com Saturno dá uma certa lerdeza, dá uma certa lentidão, tá? Então vamos estar atentos aí a questões astrológicas. A gente teve uma tensão Mercúrio-Urano também, um quincunche Mercúrio-Urano, que dá às vezes alguns chabus em tecnologias, em questões de informação. Então esse é um ponto também. Não se iludam com o fato de retrogradação causar isso ou não causar isso. Tá? Muitas vezes um simples aspecto que às vezes ou o Mercúrio ou o Urano recebe, ou mesmo Marte e Saturno, dá esses indícios. Tá? Às vezes a retrogradação é até o de menos, tá? Porque em geral quando dá problemas em retrogradação é porque tem aspecto difícil junto, certo? Então vale esta atenção. Tá? Segunda-feira a gente começa a semana com quadratura Mercúrio-Netuno. Aliás, a semana está um pouquinho tensa, um pouquinho ali de desafiadora. Mercúrio, quadratura Netuno. Aliás, esse é um outro aspecto desafiador com questão de comunicação. Mercúrio não precisa estar retrógrado, não, como eu falei para vocês. Mercúrio direto em Sagitário e quadratura Saturno é muito, mas muito mais embaçado do que Mercúrio retrógrado, para vocês terem uma ideia. Tá? Se vocês soubessem astrologia a fundo, vocês vão ver que Mercúrio retrógrado é até algo sutil, é até algo legal. Né? Boa noite, Renata! É até algo que dá alguns chabus, com certeza, de vez em quando, mas normalmente o Mercúrio tem alguma questão com aspecto, né? No sentido geral. Tá? Sem problemas, Mini Mônica, sem problemas, pessoal. Vale a descontração, não tem problema. Mas aí o Mercúrio retrógrado no começo da semana é um pouco desafiador na questão do foco, na questão da dispersão. Né? Mercúrio, quadratura Netuno, vale uma atenção com fake news, com falsas impressões, com boatos. Melhorando a garganta. Mercúrio, quadratura Netuno é um pouco desafiador no sentido do foco, no sentido, às vezes, da gente dispersar à toa com assuntos, com conversas, com mensagem de WhatsApp que às vezes vem, nossa, né? Será que isso é verdade? Então vale aí uma atenção para não entrar em alardes à toa. Olá, Adriana, boa noite! Não entrar em alardes à toa, não entrar em fantasias, né? Quadratura Mercúrio-Netuno. Mercúrio é um planeta associado à comunicação, a ideias, a pensamentos, né? Então, mínimo, já estou vendo o Mercúrio-Netuno aí acontecendo. Então, às vezes acontece alguns alardes de vez em quando, quando tem essa questão, né? Um cuidado para não exagerar na dose ou em certos hábitos, em certos vícios, em certas manias, também é interessante. Quadratura Mercúrio-Netuno, às vezes a gente pode gastar energia demais com coisas desnecessárias. Então vale a atenção para a gente notar se a gente não está gastando energia com assuntos pouco relevantes. Né? Então esse é um ponto interessante também quando tem tensão de Mercúrio-Netuno. Então isso é um cuidado aí que vale a atenção. Tá? Um cuidado com a dispersão, cuidado para não perder o foco à toa com certos assuntos. Senso crítico, né? Senso crítico às vezes exagerado. Então um ponto aí que vale a observação começando a semana, já desde domingo, entrando aí segunda e terça. Tá? Então esse é um ponto que vale a atenção. Cuidado para não interpretar conversas de forma equivocada. Dá uma checada, é isso mesmo que você está falando? É isso que você quer dizer? Né? Porque às vezes a gente ouve e leva a impressão, leva o assunto, né? Leva alguma informação que a pessoa falou, dá uma certificada, dá uma atenção, um olhar, checa direitinho a leitura, se o documento está certo, se a informação no trabalho foi passada de maneira correta, né? Dá uma certificada. Às vezes alguém comete um equívoco, dá uma corrigidinha, vê se a gente não precisa dar um alerta de correção, né? Olha, isso aí está certo mesmo, não sei o quê.
mas no tom da calma e elegância. Às vezes o tom, quando o Mercúrio está quadrado Netuno, por ser um planeta associado à comunicação, o cuidado no tom é importante, o cuidado para não dar uma excedida, seja até na mensagem, cuidado para não colocar lá um negrito, colocar a palavra em letra maiúscula, a pessoa já fica magoada, por que você está escrevendo em letra maiúscula? Né? Já vi umas coisas assim, a pessoa fica magoada porque você colocou a letra maiúscula e você não percebeu que deu um chabuzinho no teclado. Então, de vez em quando, vale aí um cuidado com a expressão, com o jeito de colocar certas retóricas, num sentido geral, quando tem quadratura Mercúrio-Netuno. É aquela... Eu digo que é o aspecto das mentiras sinceras que interessam, de Barão Vermelho. Mentiras sinceras me interessam, né? Mercúrio-Netuno sempre dá, às vezes, uma tensão com as pequenas poções de ilusão, né? Então vale essa atenção. Se for para balada também, cuidado para não dar uma excedida, não dar uma exagerada, né? Não vai mandar mensagem pro astrólogo achando que é o ex, né? Não vai mandar mensagem para gente errada depois de ter tomado umas doses a mais, não mexa no celular numa hora dessas, né? Então vale essa atenção também para não criar gafes desnecessárias também com mensagem ou tratando assuntos que não são tão relevantes. Principalmente, não exceder energia com questões desnecessárias, de modo geral, com o que não é tão relevante. E não dispersar à toa daquilo que é realmente importante e necessário, certo? Na segunda também tem lua cheia, segunda-feira tem lua cheia em Gêmeos, né? Toda lua cheia geminiana é no período sagitariano, tá? Então, toda lua cheia de um signo é no oposto ao período que nós estamos. Então, se estamos em Sagitário, toda lua cheia é quando a lua está do lado oposto do Sol, como vocês podem observar. O Sol está em Sagitário, a lua, quando fica oposta ao Sol, está na fase cheia, logo o signo oposto é Gêmeos. Fala aí, Nando! Boa noite! Então, lua cheia em Gêmeos intensifica conversas, intensifica debates, e aí podem ser debates na reunião de condomínio, na educação. Boa noite, Tatiana! Podem ser nas conversas de modo geral na sala de aula, na universidade, no trabalho, na família. Então os debates ficam mais acentuados, mais aflorados, as conversas ganham uma intensidade maior, a comunicação. Por um lado é especial porque lua cheia em Gêmeos, ela é muito boa para o marketing, para divulgações. Toda lua cheia ela é valiosa para um merchan, para divulgações de mídia, para divulgações de escritos, quer fazer um anúncio aí no Instagram de um produto, quem é do meio comercial, quem é do meio, né, Lavênia, para fazer uma divulgação aí dos produtos ionizados, né? Vale o proveito aí de uma lua cheia geminiana. A lua cheia para o merchan, ela é muito especial para produtos, para negócios, para a questão comercial, né? Então essa dá uma questão. Cuidado, fofoqueiras de... também, Mini Mônica, lua cheia em Gêmeos também tem um tanto essa questão dos conversês, né? Debates, fofocas. Já tem Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, quadratura com Netuno, né? Mercúrio, regente de Gêmeos, quadratura com Netuno, né? E aí você nota uma questão de lua cheia em Gêmeos também, né? Requer aí um cuidado com conversinhas, fofocas, debates, empolgações na fala, né? Mas é uma lua cheia especial também para estudos, para interação cultural, para atividades culturais de lazer, para levar as crianças para brinquedoteca, para biblioteca também, leitura, excelente, né? Lua cheia em Gêmeos, ela dá sempre essa dinâmica de interação cultural, troca, contato, debate, papo, né? Papos diversos, né? Papo social, encontro, vale, é legal. Lua cheia em Gêmeos dá essa dinâmica
de conversas, conversas boas também, e conversas infindadas. Então, só com cuidado para não exagerar na fala e não falar demais do que não sabe também. Ah? Que de vez em quando, em lunações ou fases lunares geminianas, de vez em quando isso é suscetível, mas positivo para uma interação cultural, debates, conversas, papos, temas comerciais, para um marketing, para um merchan, para uma divulgação, né? Toda lua cheia para marketing, para questão de eventos. Lua cheia é indício também de eventos, no sentido geral. Então é comum bombar reuniões, encher lugares, repartições públicas. Virada de lua em geral costuma dar um movimento a mais nos lugares e nos ambientes. Né? Então vale um olhar, vale uma atenção, porque dá esse indicativo. E no geral, o fator comercial, o fator dos estudos, o fator do intelecto, acentuado aí para o tempo aí da lua cheia geminiana na segunda-feira, né? Segunda-feira, 27 de novembro, é isso aí. Temos aí ao longo da semana, aí para a gente concluir, não é uma semana de muitos aspectos, são os últimos dias de novembro, né? Sol Marte em Sagitário, a gente já deu uma fala, vai fofocar muito, Minimônica. Sol Marte em Sagitário, a gente já falou que está acontecendo, né? Você vê que do lado oposto da lua cheia, Sol Marte em Sagitário, as questões de leis, as questões de debates, isso fica acentuado. A conjunção ela vai seguindo, ela vai meio num certo comboio, né? Você vê que Sol e Marte, a semana passada, estavam em Escorpião. Agora eles estão ali na flechinha do Centauro. Então, quem é Sagitário, quem é a casa de Sagitário, ela ganha uma dinâmica de movimento, de situação na área do mapa astrológico, certo? E também da lua cheia geminiana, na área de Gêmeos. Então, esse eixo ele dá propensão a movimentos, a situações, a questões de desatar assuntos ou movimento, tá? Ganhar questões de situação geral, num sentido de assuntos da área do mapa astral, essa área de Gêmeos e essa área de Sagitário, certo? E aí, para concluir a semana não tem lá grandes aspectos no meio dela, mas para o final tem Mercúrio chegando em Capricórnio, sexta que vem. Vou falar mais na outra sexta também, mas já antecipo aqui Mercúrio em Capricórnio e fazendo sexto com Saturno. Mercúrio em Capricórnio e ainda faz sexto com o regente de Capricórnio. Então isso potencializa as questões associadas a Capricórnio no sentido geral. Planejamento a longo prazo, né? Planejamento aqui a questões pessoais, para quem tem nodos em Gêmeos Sagitário ou Juliana, aí teria que ver a casa, porque aí a questão é mais a casa em si. Os nodos é sutil, né? Mas teria que ver o eixo, as casas de Gêmeos Sagitário, onde batem aí essa posição de Sol e Marte, onde a posição da Lua cheia que a gente estava citando ali, Juliana, viu? E na sexta, o Mercúrio chega em Capricórnio. Para começar dezembro, hein? Para começar dezembro, sexta que vem, Mercúrio em Capricórnio, em bom aspecto com Saturno. O Mercúrio em Capricórnio, ele é sempre indicador para as questões Sagitário Casa 10, Mônica, não é questão do trabalho, metas, objetivos a longo prazo, num contexto geral. Tá? E se for Casa 4 em Gêmeos, questões da família, de repente a parte doméstica, tomando uma demanda de atenção para ajustes e resoluções, certo? Sobre o Mercúrio em Capricórnio, Mercúrio, como é um planeta de comunicação, de debate, de assunto de serviços, né? É favorável para as questões a longo prazo, para as questões dos temas que envolvam assuntos num sentido geral, planejamento, disciplina, tá?
Então, temas de longo prazo, de maneira geral. Mercúrio é um planeta de comunicação e Capricórnio é um signo de terra, então é uma palavra-chave desse ingresso de Mercúrio em Capricórnio seria vamos tratar assuntos a sério, né? Vamos falar sério de certo assunto, né? Quando Mercúrio chega em Capricórnio, tem essa condição de um foco mais objetivo nas questões de assunto. A família deixou de lado já, menina Mônica, né? Tá cansada de todo mundo. Não tá muito diferente da galera no geral, não. O Mercúrio em Capricórnio, como eu dizia, fazendo bom aspecto com Saturno, ele favorece as questões de cronograma, de planejamento, de temas que envolvam a esquematização. Olá, Cá! Bem-vinda! Então, com o Mercúrio, bom aspecto com Saturno, Saturno é um planeta associado às questões de longo prazo, de planejamento, de objetivos, de um cronograma. Então, quando o Mercúrio tem ingresso no signo de Capricórnio e bom aspecto com o planeta regente de Capricórnio, ele favorece ideias mais sólidas, possibilidade de achar o jeito de focar o pensamento em algo que leve a uma concretização. É um bom aspecto para concretizar ideias ou para achar o caminho para realizar ideias. Tá? Então, no final da semana, um Mercúrio em Capricórnio em bom aspecto com Saturno favorece pensamentos e planejamentos de temas de médio e longo prazo. Tá? E outra questão é a possibilidade de concluir assuntos que a gente vinha esperando ou demorando para resolver também ao final da semana. Então vale essa observação ao final da semana desse bom aspecto que Mercúrio chega em bom aspecto com Saturno e também no signo de Capricórnio. Para conversas mais sérias, de temas que antes a gente não tratava tanto, para uma espécie de auditoria, digamos assim, de algum assunto que a gente estava passando batido. Tá? Então, um bom aspecto de Mercúrio e Saturno, Mercúrio chegando a Capricórnio, conversas mais sérias, mais responsáveis, mais direcionadas, mais práticas, né? Mais objetivas e o pensamento e ideias focando objetivos de médio a longo prazo, no trabalho, nos estudos, às vezes um curso, uma atividade cultural que você quer levar mais a sério. Esse final de semana dá essa dinâmica. Vamos lembrar que a lua cheia será em Gêmeos na segunda-feira também. Então, as questões que envolvam parte cultural, né? Parte de comunicação, parte de mídia, de questão comercial, elas ficam mais intensas e mais dinamizadas nesse meio da semana, por termos uma semana de lua cheia em Gêmeos e mais ao final dela, o Mercúrio chegando a Capricórnio em bom aspecto com Saturno, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, última semana de novembro, últimos dias de novembro, de 24 de novembro de 26 de novembro a 2 de dezembro, que começa com essa quadratura Mercúrio-Netuno, aí repassando aí rapidinho para quem chegou atrasado, o Mercúrio quadrando Netuno no começo da semana, um cuidado com as dispersões. Obrigado, Ana Martins! Um cuidado com as dispersões, um cuidado com o foco, né? Um cuidado para não perdermos o foco com assuntos desnecessários ou dedicar energia demais com o que não é relevante, especialmente no começo da semana, né? Não exagerar aí em umas doses de balada, né? Não mandar mensagem exagerada ou pro ex, ou trocando os nomes, né? A quadratura Mercúrio-Netuno requer esse cuidado. De fazer um concerto no computador no dia 1º de dezembro, bem, não sei se Mercúrio... Olha aí, Vitor, vai aproveitar, dá para aproveitar legal aí, muito boa, bem oportuno, Então, para planejamento, planejar concertos, planejar ajustes, né? Obrigado, Minimônica, ótima semana também, eu que agradeço a presença sempre de Alemar, Portugal, a galera de Portugal sempre presente. Então, como eu dizia, a quadratura Mercúrio-Netuno, cuidado com dispersões, cuidado com gasto de energia desnecessária à toa,
não perdemos o foco com assuntos que não são tão relevantes. Falei da lua cheia geminiana, a Mercúrio quadrado Netuno, cuidado com as mentiras sinceras que interessam, né? Não criar ilusões à toa com assuntos. E a lua, né, a quadratura Mercúrio-Netuno que eu falei, e a lua cheia geminiana, que é sempre interessante para um merchan, para um marketing, para quem é da área comercial, para quem quer divulgar, colocar uma mídia, fazer um anúncio. Obrigado, Renata, ótima semana também. Obrigado, Maria Fernanda, adorei a presença, bem-vinda sempre. Então, a lua cheia geminiana também potencializando questões de marketing, de divulgação, debates, conversas, temas educacionais e estudantis ganhando relevância, né? Mas um cuidado para não ter impulsos na maneira de colocar palavras ou de tratar temas. A Aurora de Frankfurt, quanta honra! Olha só o pessoal europeu. E só não veio aqui se não puder, mas nós deste lado do oceano gostamos. Obrigado, Mini Mônica, também adoro vocês. Galera europeia, Maria Fernanda da Suíça, Aurora da Alemanha, Mini Mônica de Portugal, Renata da Espanha, toda essa galera do Brasil, do Rio Grande do Sul. Valeu, Juliana! Como sempre também, obrigado. Então, pessoal, lua cheia geminiana, atento aí às empolgações de comunicação, favorável para debates no sentido de divulgações, de mídia, de marketing, certo? E final da semana com um bom aspecto de Mercúrio e Saturno para pensamentos mais focados, objetivos a longo prazo, negócios mais seguros ou conservadores, também um melhor ajuste no cronograma de projetos que envolvam objetivos, trabalho, ou até uma consolidação de algo que a gente aguardava há um bom tempo também. Certo? E assim, Juliano, Marte em Sagitário, que falamos no começo, falamos na semana passada também. Então, cuidado aí com certos exageros e excessos num fator geral de assuntos, de temas, com ansiedade, com um certo clima tenso de vez em quando na comunicação de algumas pessoas. Mas, como eu disse, Sol conjunção Marte é sempre um indício de novo ciclo ou de um start para movimento de alguma questão importante também. Então, o olhar na área de Sagitário, podendo trazer algum desmembramento de assuntos e de questões nessa área do mapa astrológico de cada um, caso saibam, caso tenham conhecimento. Certo? Pessoal, mais uma vez obrigado. Este foi o Céu da semana de 26 de novembro a 2 de dezembro. Desejo ótima semana a todos. Mais uma vez grato pela atenção. Loxa, segura peão, né, Juliana? Segura peão. Segura o chifre do boi, né? Como seria o peão. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço.